Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de números complexos, estamos agora na aula 15, divisão na forma trigonométrica, parte 1. Nós já vimos a multiplicação, vamos apresentar a fórmula da divisão de dois números complexos e faremos 3 exercícios de fixação. E antes de apresentar essa fórmula da divisão de números complexos, vamos pegar uma ideia aí de potenciação em bases iguais, para a gente poder usar essa ideia. Não significa que é relação direta com essa ideia, mas a gente consegue guardar todas as 3 fórmulas da multiplicação, da divisão e da potenciação de números complexos. Da seguinte forma, quando a gente tem duas bases iguais na multiplicação, a gente conserva a base e soma os expoentes. Essa ideia a gente pode trazer para a multiplicação de dois números complexos. Obviamente a gente tem que multiplicar os dois módulos, mas a gente vai somar. Então, multiplicação a gente soma os argumentos. Então, a ideia é somar θ1 mais θ2 mais i seno de θ1 mais θ2. Fechamos? Então, note, na multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Então, essa soma é para a gente lembrar da soma dos argumentos e o produto dos módulos. Vamos agora para a divisão. É uma analogia, obviamente, não tem relação matemática com essas potências com o número complexo, mas a gente consegue guardar as fórmulas nesse sentido. Se a gente tem bases iguais na divisão, lembrando que o denominador não pode ser zero, o a elevado a y não pode ser zero, a gente conserva a base e a gente subtrai os expoentes. Então essa ideia vai ser para a nossa divisão, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula. Z1 por Z2, nós vamos dividir os módulos e o que a gente vai fazer com os argumentos na divisão? Subtrair. Então ficaremos com cosseno de θ1 menos θ2, mais i que multiplica seno de θ1 menos θ2. Fecharemos aqui. Então, multiplicação, multiplica-se os módulos, soma os argumentos. Divisão, divide os módulos, subtrai os argumentos, porque vem dessa ideia. Professor, o que essa relação tem a ver com essa? Nenhuma, matematicamente nenhuma. Mas a ideia que a gente está trazendo facilita para a gente guardar essa expressão, ok? E para finalizar, já que são 3 propriedades importantes, existe a propriedade da potenciação. A gente tem a potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então é essa a nossa ideia quando a gente tem um determinado número complexo da forma ρ que multiplica cosseno θ mais i seno θ. Então a ideia da potência é você fazer o z vezes z, quantas vezes a gente achar conveniente. Por exemplo, z elevado a n. Uma potência de z elevado a n é ter n fatores iguais a z. Então eu vou pegar o ρ elevar a n, então tudo que a gente faz, multiplicação, a gente multiplica os ρs. Na divisão, a divisão desse ρ1 por ρ2. E na potenciação a gente eleva também a potência de n de ρ. Só que na multiplicação, na potenciação, a gente vai guardar a ideia da multiplicação. Então a gente vai multiplicar n vezes θ. Então vamos elevar aqui o ρ, mas vamos multiplicar pelo θ, n vezes θ. Então, n vezes θ. Vou melhorar aqui essa expressão, porque nas aulas de potenciação, essa expressão vai aparecer. Então a gente já está usando a ideia que a gente tem. Lembrando que a potenciação é uma soma de várias parcelas de z. Então, se eu quero z elevado à quarta potência, na verdade é uma multiplicação de várias parcelas, perdão.
eu vou fazer z a quarta é z vezes z vezes z vezes z. Então a gente vai somar aí os argumentos, 4 argumentos, por isso que é 4 vezes θ. Essa vai ser a ideia, ok? Muito bem, então com isso a gente já tem a ideia da divisão, né? Então z1 por z2, eu vou dividir os módulos, ρ1, ρ2, vezes, vamos subtrair os argumentos, θ1 menos θ2, e que multiplica seno de θ1 menos θ2, fecha o colchete. Ok? Cuidado, se for solicitado Z2 sobre Z1 é uma coisa, Z1 por Z2 é outra coisa. Então, Z2 por Z1, eu vou pegar o módulo ρ2 e dividir por ρ1. E na hora que eu for usar os argumentos, eu faço o argumento θ2 menos θ1. Então, θ2 menos θ1. Então, troca-se aqui os argumentos também. Seno de θ2 menos θ1. Só para ter esse cuidado. Pode ser que aqui o ângulo fique positivo, aqui fique negativo, ou vice-versa. Temos que analisar cada exercício. Muito bem, então já sabemos que a relação de divisão entre dois números complexos vai ser dado por essa expressão, ok? Muito bem, vamos para o primeiro exercício. Z1 igual a 6, que multiplica cosseno de 60 mais i seno de 60. Z2 igual a 2 vezes o cosseno de 15 mais i seno de 15. Quero a divisão de Z1 por Z2. Na divisão de Z1 por Z2, vou dividir o módulo de 1 pelo módulo do Z2, então 6 dividido por 2, 3. O que nós vamos fazer com os argumentos? Vamos subtrair 60 menos 15, 45. Então, cosseno de 45 mais i que multiplica seno de 45. Então, esse já é o resultado final para divisão. Se for uma prova de múltipla escolha, se tiver as respostas no formato trigonométrico, na forma trigonométrica, essa é a resposta. Mas se a gente quiser também na forma algébrica, podemos fazer Z1 por Z2, 3 vezes o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 na tabela, e o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2 na nossa tabelinha. Mas se a gente for no ciclo trigonométrico, o argumento 45 graus é o ângulo no primeiro quadrante, 45 graus, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, e o seno também raiz de 2 sobre 2. Se fosse 30 graus, o cosseno seria raiz de 3 sobre 2. Se fosse 60 graus, o cosseno seria meio. Mas é 45, os valores de cosseno e seno é o mesmo, e positivo porque está no primeiro quadrante. Então agora, para finalizar, basta a gente aplicar a distributiva. Ficaremos, portanto, com 3 vezes raiz de 2 sobre 2, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2, mais 3 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes i, 3 raiz de 2 sobre 2, i. Então, portanto, esse o resultado final na forma algébrica. Os dois resultados são equivalentes. Se eu quiser usar aí o plano de Argand-Gauss para colocar na forma geométrica, 3 raiz de 2 sobre 2 é mais do que 1, 3 dividido por 2 é 1,5 vezes 1,42, então bem mais do que 1. Vamos colocar aqui 3 raiz de 2 sobre 2 para a parte real, e o b, que está vinculado à parte imaginária, o mesmo valor, 3 raiz de 2 sobre 2. Esse ponto vai ser o afixo Z1 por Z2.
aqui a origem. Se eu quiser encontrar o módulo, o resultado dele é 3. Se eu quiser na forma vetorial, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Então, Z1 por Z2 está aí. Então, a gente já tem uma ideia também da forma vetorial. O módulo é da origem até o afixo é o ponto, representando aí realmente o número complexo, e o vetor também é uma representação alternativa. Ok? Então, esse é o exercício número 1. Exercício número 2. Z1 igual a 8 cosseno de 180 mais I seno de 180. Z2 é 2 cosseno de 90 mais I seno de 90. Se eu quero Z1 por Z2, basta dividir os módulos. 8 dividido por 2 igual a 4. E vou subtrair os argumentos. 180 menos 90 vai dar 90 graus. E seno de 90 graus. Portanto, esse já é o resultado na forma trigonométrica. Agora, para a forma algébrica, teremos Z1 por Z2, 4 vezes cosseno de 90. O cosseno de 90, como 90 é um ângulo aqui entre o primeiro e o segundo quadrante, a projeção do cosseno nele, a projeção do eixo dos cossenos é 0. Então, o cosseno de 90 é 0. E o seno de 90, está aqui a projeção no eixo dos senos, é exatamente 1, já está no próprio eixo. 1 vezes I, que é exatamente I. E aí nós temos 4 vezes I, ou parte real 0 mais parte imaginária 4I. Com isso a gente também finaliza a divisão desses dois números complexos. Vamos representar no plano de Argand-Gauss, temos que 0 para o eixo real. 4 é o B na parte imaginária, vamos marcar aqui. E aí nós temos o afixo nesse ponto, esse é o Z1 dividido por Z2. Cuidado, se ele pedisse Z2 dividido por Z1, eu vou dividir 2 por 8, dá 2 oitavos ou 1/4. Aqui fica 90 menos 180, dá menos 90. Então eu vou no sentido anti-horário, 90 menos 90, desculpa, 90 menos 180 vai dar menos 90. Esse é o ângulo menos 90. Aí a gente vai para seno e cosseno de menos 90. A ideia é que o ângulo esteja aqui, quando a gente tem um argumento menor do que o que será subtraído. Ok? Último exemplo. Temos Z1, raiz de 8, cosseno de 150 mais I seno de 150. Z2, raiz de 2, cosseno de 90, mais I seno de 90. Muito bem, quero a divisão de Z1 por Z2. Vamos dividir raiz de 8 por raiz de 2, que dá raiz de 4, e raiz de 4 é exatamente 2. Os argumentos vamos subtrair de Z1, 150 menos 90. Resultado, 60 graus. E o seno vai ter o mesmo argumento. 150 menos 90, 60 graus. Já é o resultado final na forma trigonométrica. Muito bem. Pensando na forma algébrica, será 2 que multiplica cosseno de 60. Cosseno de 60, na tabela, a gente sabe que é meio. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Mas se a gente for lá no ciclo trigonométrico, 60 graus está aqui. O cosseno, de fato, projeta exatamente aqui no meio, entre o 0 e o 1. E o seno projetando aqui no seno vai dar raiz de 3 sobre 2. Portanto, faltou apenas a distributiva para a gente chegar no número complexo na forma algébrica. 2 vezes meio, o 2 corta, vai dar 1. 2 vezes raiz de 3 sobre 2, o 2 também simplifica, corta, vai dar raiz de 3 vezes I. Esse, portanto,
o resultado na forma algébrica. Para finalizar a nossa aula, vamos colocar na forma geométrica. 1 para o eixo real e raiz de 3 para o eixo imaginário. Está aqui o Z1 dividido por Z2. Esse, então, o módulo 2. Está aí a representação geométrica. Se eu quiser representar na forma vetorial, também podemos dessa forma. E detalhe, se pedir qual o ângulo que está aqui, esse será o nosso argumento. E qual vai ser o argumento? Sempre o ângulo vai do eixo positivo aqui, real, até o módulo do número complexo. Então, esse ângulo vai ser 60 graus. Então, o θ, que é o argumento, 60 graus. Então, numa determinada prova, se ele pedir só o argumento da divisão de Z1 por Z2, esse argumento é 60 graus. Ok? Com isso, a gente finaliza essa primeira parte de divisão de números complexos na forma trigonométrica. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.